A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 7. Os poetas passam pelo quarto e quinto círculos. No quarto, se deparam com Pluto, o demônio que os guarda. Virgílio faz o demônio calar e tombar, e assim os poetas podem prosseguir sua jornada. Nessa fossa são punidos em dois grupos opostos, os avaros e os esbanjadores. As almas condenadas correm de um lado para o outro, se batendo e empurrando enormes pesos, xingando-se umas às outras. Dante vê clérigos, papas e cardeais entre os avaros. Virgílio explica a Dante o valor dos bens da fortuna e como esta age como ministra da providência. Os poetas descem então ao quinto círculo, à margem de um riacho que forma o pântano do Estige, o segundo rio do inferno. Nele estão submersos e aglomerados os furiosos que se mordem e se estraçalham entre si. Pape Satan Alepe, começou Pluto com a voz rouca. Para me confortar, o gentil sábio que tudo sabe me disse: não deixes o medo te fazer mal, porque, por mais poder que tenha, ele não impedirá que desçamos este precipício. Depois se voltou para o rosto inflamado do cão e disse: cala-te, maldito lobo, consome tua raiva dentro de ti, não é sem motivo que caminhamos pelo abismo. Assim se quis lá no alto, lá onde o anjo Miguel vingou-se do soberbo estupro. Tal como velas insufladas pelo vento caem amarfanhadas depois que o mastro do navio se rompe, assim caiu a fera cruenta na terra. Então descemos rumo à quarta fossa, aprofundando-nos mais ainda na dolorosa ribanceira que todo o mal do universo engole. Ah, justiça divina! Quem reuniu tantas penas e trabalhos quantos aqui eu vi? E por que ainda assim não nos extirpa a culpa? Como fazer o mar em Caríbde, onde as ondas, umas contra as outras, se chocam e se dividem, assim as almas desse círculo faziam. Aqui vi mais gente junta que em qualquer outro lugar. Elas se chocavam depois de virem correndo de lados opostos, ao mesmo tempo gritando e empurrando pesos enormes com o peito. Batiam umas nas outras, dando-se encontrões e depois recuavam gritando entre si. Por que guardas? Por que desperdiças? Assim iam e vinham pelo circo tétrico, lançando-se umas contra as outras, de um extremo ao outro, gritando o estribilho vergonhoso. Depois novamente juntavam-se para outra disputa. Em coração confrangido eu disse: mestre meu, diz agora que gente é essa, pois se são todos clérigos, estes com os cabelos tonsurados à esquerda. Ele me respondeu: são os estrábicos mentais, que na vida anterior gastaram sem discernimento. Seus gritos deixam claro o que são, e gritam mais quando estão no ponto onde o pecado separa. Os que têm o cabelo tonsurado foram clérigos, papas e cardeais. Todos foram avaros em excesso. Eu disse então: mestre, certamente eu reconheceria entre eles alguns que foram emporcalhados por esse mal. E ele a mim: ideia vã é esta que vem a ti. A falta de consciência das coisas os maculou e os deixou irreconhecíveis. Ficam eternamente assim e ressurgirão do túmulo, uns com os punhos fechados e outros sem os cabelos. Por não saberem dar nem guardar, foram tolhidos do belo mundo e colocados nessa escaramuça eterna, cuja descrição palavra alguma pode embelezar. Veja então, filho, o ledo engano em relação aos bens que se atribuem à fortuna e pelos quais os homens se descabelam, pois nem todo o ouro que há e já houve na terra é capaz de confortar as almas cansadas que aqui pelejam. Eu disse então: mestre meu, diz agora também, essa fortuna que tu mencionaste, o que é? E é essa que segura entre as garras todos os bens do mundo? E ele a mim: ó criaturas tolas, sua ignorância ofende a inteligência. Quero que recebas minha sentença como uma criança recebe na boca seu alimento. Aquele cujo saber a tudo transcende, fez os céus e criou quem os conduzisse. Tudo e a todos lugares iluminando, distribuindo igualmente a luz. Do mesmo modo, instituiu um ministro e guia voltado para os bens mundanos,
para que os trocasse de tempos em tempos, de um povo a outro, de uma família a outra. Tudo isso estando acima do entendimento humano. Assim, um povo impera enquanto o outro decai, segundo o juízo dela, que se oculta de nós como a cobra na relva. Vosso saber nem toca nela. Ela provê, julga e condena, como fazem os outros ministros em seu reino. Mudanças produz sem trégua. A necessidade a faz veloz, por isso tantos são transformados incessantemente por ela. A fortuna é aquela que tantas vezes foi crucificada, justo por aqueles que deveriam louvá-la, porém criticam-na e levantaram a voz contra ela. Mas por ser pura, ela não ouve nada. Vive entre os anjos e, girando em sua esfera, frui feliz. Agora desçamos mais, onde pena maior há. As estrelas que vi subir quando te encontrei agora caem. Por isso, não podemos ficar parados. Ele se refere que já é quase meia-noite. Há 12 horas, Virgílio encontrou Dante no canto. Atravessamos o círculo e demos na outra margem, por cima de uma nascente da qual jorra água fervente. Tão escura era a água que brotava dali que chegava a ser marrom escura. Acompanhados dessas ondas cinzentas, adentramos mais abaixo por um caminho inusitado. Essas águas formavam um pântano chamado Estige, triste riacho que desce aos pés de tristes e cinzentas margens. E eu, que olhava tudo atentamente, vi almas afundadas na lama, nuas, com ar furioso no rosto. Elas se batiam não com as mãos, mas com a cabeça, o peito e os pés, arrancando pedaços umas das outras com os dentes. O bom mestre disse: Filho, estas são as almas que foram consumidas pela ira, e não duvides de que debaixo dessa água há mais gente que suspira, e faz borbulhar essa água tão alto como os teus olhos mesmos te dizem. Seja para onde quer que girem, aglomeradas no lodo, essas almas dizem: Triste vivíamos no dorcear alegrado pelo sol, levando dentro de nós a obscura tibieza, e agora mais nos entristecemos nessa lama negra. Esse hino elas gorgolejam, mas não conseguem pronunciar palavras inteiras. Demos a volta pelo poço imundo, pelo grande arco entre a ribanceira seca e a água pastosa, olhando das sombras profundas na alma. No fim, chegamos ao pé de uma torre.